rindo do tempo, né? Rindo da passagem do tempo, rindo dos usos e costumes, né? Rindo de um flagrante de uma época que se perdeu. Para isso o cinema se presta maravilhosamente, né? Voltando a esse meu trabalho com os meninos de 12 anos do 7º ano, nessa escola particular de São Paulo, depois que eu fiz o tal diagnóstico, montei lá então uma programação de filmes que terminou com O Menino e o Mundo, mas que começou com curtas dos irmãos Lumière, né? Curtas inscritos no momento em que surgia o cinema, no final do século XIX. Coisa que eles não tinham visto, evidentemente. E aquilo rendeu conversas muito saborosas, muito legais, né, sobre hábitos. Você olha para Chegada do Trem à Estação, um dos curtas-metragens dos irmãos Lumière, que fez parte da primeira sessão pública do cinematógrafo, o aparelho que eles patentearam. Você olha para aquilo ali, dura 30, 40 segundos, né? A chegada do trem à estação, e é um registro disso, da chegada de um trem à estação de La Ciotat, em Lyon, 1895. Uau! Né? Para crianças do século XXI, você prestar atenção no trem, na estação, nas vestimentas das pessoas, porque as mulheres se vestem assim, porque os homens estão vestidos desse jeito. E quem é que já pegou trem? Eu já peguei trem. Onde você pegou trem? Peguei ali. Pegou assim? Não, mas não é assim. As conversas que você vai conseguindo puxar dessa observação de uma cultura, né, que, do ponto de vista desses usos e costumes do dia a dia, se perdeu no tempo. Sempre dá para fazer isso, é sempre legal. Mas o que eu tinha dito para vocês, né, é que tentassem entender, vendo essa abertura, por que é que esse personagem é tão venerado, né? Um professor exemplo do cinema, porque ele se tornou essa figura exemplar. Preciso só aqui resumir algumas coisas para quem não tenha visto o filme. Primeiro, apresentar a vocês um contexto. Quer dizer, esse filme pertence a uma linha de filmes que são encontrados em diversos países, em diferentes épocas. Filmes que consideram que a escola é esse lugar inóspito, às vezes hostil. Certo? É isso. Não funciona. Escola. E muitos desses filmes que apontam o dedo para esse lugar, para essa instituição, que consideram que essa instituição tem uma prática desvinculada do discurso. O discurso é: formamos para a autonomia, pregamos, né, a formação de espíritos livres e críticos e tal. Esse é o discurso, mas a prática é uma prática conformadora, né? A escola é uma instituição que busca enquadrar crianças e jovens e deixar bem claro para eles como é que as coisas funcionam. Você aprenda, senão vai se dar mal. Então, muitos filmes que fazem isso trazem também uma figura, em geral é um professor, às vezes é um coordenador ou um diretor, mas em geral é um professor que vai contra esse estado de coisas e que consegue demonstrar que a escola pode sim funcionar, desde que respeitadas certas características ali, desde que aplicados certos conceitos. Então, vai acontecer isso nesse filme, né? O personagem é do Sidney Poitier, encontra isso que a gente acabou de ver, uma escola inóspita, alunos, alguns deles muito hostis. E ele consegue dar um jeito nisso aí. Tá? Muito bem. Volto então àquela pergunta. Conseguem imaginar por que essa figura inspira tantos professores por aí? Alguém, se tiver afim, levanta a mão e fala com vontade aí. Alguém tá afim? Até tinha um microfone. Tá por aí o microfone. Chute. Né?
Sim. É um bom palpite. Aliás, só estamos falando de palpite, né? Não tem nenhuma repartição pública emite uma certidão, né, oficial sobre por que esse filme cala tão fundo em professores. Claro que não. Então, temos aqui leituras possíveis. Essa é uma, ela aponta por por perigo, né, no fim das contas, me parece, de esse personagem adquirir um caráter um pouco messiânico, né, e tal. Mas alguém gostaria de arriscar aí uma visão? Fala. Emblemática é bom, isso. Boa tarde. Eu assisti esse filme umas várias vezes. Numa época dos meus 30 anos, eu trabalhei com uma turma de crianças de dependentes químicos. E hoje me lembro que não mudou nada por esse filme. Não mudou. E o senhor perguntou agora por que alguns educadores, alguns professores assistem esse filme. Porque não mudou a atitude do jovem, do adolescente. E o professor hoje, o formador de hoje, o professor hoje, me desculpe os demais, sem querer ofender, eu acho, de repente eu esteja enganada, que eles têm pouca informação de como lidar com essas crianças, com esses adolescentes. Porque ainda existe esse adolescente dentro da sala de aula. Então, acho que por isso que alguns professores, não vou dizer acho que poucos desses aqui assistiram esse filme, mas os que procuram assistir para, de repente, usar um pouco mais a atitude de como ele usou para conseguir dobrar esses adolescentes nessa época. Obrigada. Eu vou aproveitar esse teu comentário porque você falou sobre professores que têm dificuldades ali em lidar com adolescentes, conhecer adolescentes e tal. Não sei se vocês assistiram um documentário brasileiro que vai completar 10 anos já. Está completando 10 anos agora. Para o Dia Nascer Feliz. Muito bem. Esse filme foi dirigido por um cineasta, não por um professor, João Jardim. E eu tive a oportunidade de conversar várias vezes com ele sobre isso lá atrás, quando o filme foi lançado, agora há pouco, há uns 2 meses. E aí o João Jardim diz que o que mais chamou a atenção dele, no tempo em que ele ficou visitando escolas, entrando em contato com professores, com alunos, vendo realidades bem distintas
uma região de classe média alta em São Paulo, uma cidade no interior do Nordeste em que a escola não tem água, por exemplo, não tem banheiro. O que mais chamou a atenção dele foi o que ele chamou, né, o que ele leigo viu, né, o desconhecimento da parte dos professores de quem são adolescentes, do que é a adolescência, certo? Como se os professores tivessem esquecido quem eles foram quando adolescentes, quer dizer, todos os dilemas, as angústias, né? Essa fase dura para muita gente da vida, que a adolescência, você deixou de ser criança, não virou adulto ainda. Um leigo que entrou em escolas por algum tempo, ficou ali pertinho, registrando o que acontecia, trouxe essa impressão, tá? Ele usou palavras, eu diria, um pouquinho mais duras do que esse meu resumo aqui, inclusive, de como é que, sabe, nesse sentido, como é que quem trabalha com adolescentes pode desconhecer tão amplamente a adolescência. E só lembrando, então, esse outro filme, se não conhece, acho que vale a pena dar uma olhada, inclusive porque agora ele já é um registro do Brasil 10 anos atrás, né? Já tem uma distância aí no tempo que pode ser interessante, que pode tornar o filme ainda mais interessante, quero dizer. Então, aproveito para agora chegar não mais a um convite, né? Porque você acha que, mas para chegar no que eu de vez em quando ouço de professores aqui em São Paulo, principalmente nos últimos 2 anos, quando de vez em quando marotamente, não é o caso de vocês aqui não, mas porque isso aqui não é um ambiente que as pessoas trabalhem, né? No ensino fundamental, no ensino médio, não é disso que a gente está falando. Mas nessas circunstâncias que eu estou trazendo para cá, então, marotamente eu coloco isso, e aí, vamos lá, então. Então, vem discursos a respeito de como esse professor consegue, como ele é um exemplo, como tal. Eu falo, então, interessante, né? Porque, vê só, ele não é um professor. Esse filme esculhamba com todos ou com quase todos os professores. Ele diz, esses caras aí são completamente incapazes de lidar com esse problema. Mudando o linguajar. Esses profissionais estão de tal maneira inseridos na cultura corporativa do lugar em que trabalham que se mostram incapazes de transformá-la. E consideram que a cultura é dada e não pode ser mexida mais, né? Fazendo aquela imagem bem do cotidiano, é o sujeito que acorda de manhã e tem uma ideia que ele acha que pode ser produtiva, boa, positiva, lá onde ele trabalha. Mas enquanto ele toma banho, se penteia, faz a barba, olha para si mesmo no espelho, ele pensa que ele vai ter que convencer fulano, beltrano, cicrano, que ele vai ter que arrumar uma verba que não tem no departamento, que ele vai precisar de um aparelho que não tem aqui, e quando ele sai do banheiro ele diz, esquece. Eu não vou nem propor essa ideia, porque só vai me dar dor de cabeça, certo? Esse filme sugere que em corporações, não só em escolas, em corporações as mais variadas, empresas mais variadas, num banco, nas Casas Bahia, quem está lá dentro e virou um agente da própria cultura da corporação se torna imobilizado, e as chances de mudança repousam, em boa medida, em pessoas, em aliens, em estrangeiros, em pessoas de fora que, justamente porque não sabem direito como é que funciona aquela cultura corporativa, se perguntam, por que não? Por que não pode? Quem é que disse que não pode? Quem é que disse que eles não são capazes? Quem é que disse que eu não posso fazer isso? Quem é que disse que a gente não pode fazer? Quem é que disse? Porque eu vou fazer, tá? E o cara faz e as coisas dão certo. E aí os outros todos olham e digam... Mas veja, se você considera que essa situação possa ser exemplar, não mais o personagem, né? Que a situação possa ser exemplar, pois então você está pedindo para que acontecesse no Brasil, no ensino formal, na educação formal, nas escolas de ensino fundamental e médio, o que pode acontecer na Europa e nos Estados Unidos, acho que em outros países também, né, mas principalmente na Europa e nos Estados Unidos, e não pode acontecer no Brasil, pelo menos não com muita tranquilidade, que é um estrangeiro começar a trabalhar na escola. Um estrangeiro é alguém que não foi formado para ser professor, não fez curso de pedagogia, não fez licenciatura, e ele é um engenheiro de telecomunicações que pode estar dando aula de matemática, mas ele poderia dar aula de literatura.
certo? O profissional não é contratado necessariamente por área de afinidade com a graduação, com a formação. Ele se mostrou, em algum processo de seleção, competente para lidar com aquele tema ali. E ele é aceito na escola. No primeiro mandato do Barack Obama, houve um programa de incentivo à contratação pelas escolas públicas americanas de professores que não tivessem experiência como professores. Certo? De gente que nunca pisou numa sala de aula, de preferência pessoas mais velhas. Tá? Um programa de incentivo à captura desses profissionais. Porque se acreditou o Obama, o secretário de educação dele lá, o Warren Hemsey, que joga basquete, que foi jogador de basquete, eu sempre lembro dele por causa disso, é um cara alto, 2 metros de altura, porque eles acreditavam que dessa maneira você poderia arejar a escola. Bom, e qual foi a reação nos Estados Unidos? Corporativa, né? As associações de professores disseram não. Não. Então, você veja que essa estrutura perversa que trabalha pela manutenção do status quo, ela é assim por diferentes razões, mas as razões estão lá em cima e as razões estão aqui embaixo também, né? Quer dizer, não são os terríveis governos que trabalham para impedir qualquer mudança. Às vezes são os trabalhadores, os colegas de trabalho que se investem, né, em determinadas situações do poder de freia, veta, segrega, separa, impede, esses verbos todos de limitação, né, e de esvaziamento de atividades. Então, veja, voltando a um ponto aí que eu falava, aqui você tem um exemplo claro de um filme que, usado num contexto como esse aqui, educadores determinados a refletir sobre suas práticas, sobre o funcionamento dos locais em que trabalham, desse jeito, tá? Dos locais em que trabalham. A escola é local de trabalho, não é uma igreja onde se encontram os messiânicos que vão dar as luzes para os outros. O professor é trabalhador, que nem qualquer outro, tem que ser tratado de maneira idêntica a qualquer outro trabalhador, nem mais nem menos, nem mais nem menos, porque tem gente que acha que é mais, não é mais, desculpa, porque raios é mais, né? Porque um professor é mais do que uma faxineira da mesma escola, é igual, não é mais. E também não é menos que o outro lá, né? Esses filmes são muito ricos, né? Os filmes que representam a escola. Eles são muito ricos para esse tipo de discussão, de reflexão, e a minha experiência diz, de revelação. Isso aí que a gente está dizendo agora, que talvez pareça muito claro para muitos de nós aqui, para professores que estão metidos nesse universo aqui, não é claro. Quando você aponta num filme uma situação que ele vive, para ele, professor, a situação é reveladora, funciona quase que como psicodrama. Sabe, psicodrama, né? A peça de teatro, a encenação que permite a você enxergar algo que é seu só porque está fora de você, está aqui no palco. O cinema tem essa força, né? O audiovisual como um todo tem, sim. O cinema dentro do audiovisual talvez mais, né? Um filme como esse mais do que um capítulo de telenovela, quero dizer, né? Há uma dramaturgia num filme de ficção como esse que permite que a gente vá um pouco além, né, do que possibilita a dramaturgia de um capítulo de telenovela. Se bem que varia de caso para caso. Você pode escolher um episódio de uma bela minissérie hoje e ela vai além do que de muitos filmes, vai muito além, né, do alcance de muitos filmes. Ó, já estouramos aqui 5 minutinhos o horário de intervalo. Deu? Então, façamos o intervalo, voltamos daqui a pouquinho.